Quando a morte entra pela porta e a fé parece sair pela janela, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 34, 18. É nessa promessa que se sustenta o coração de quem sente a dor da perda. Porque quando a morte entra, ela não bate na porta com delicadeza. Ela invade, leva embora sorrisos, presenças, vozes, cheiros. Ela arranca da alma o que parecia insubstituível e deixa para trás um tipo de silêncio que dói mais do que qualquer grito. E talvez seja por isso que você chegou até aqui. Talvez você esteja em pedaços tentando entender por que Deus permitiu. Ou talvez não queira entender mais nada. Só quer alguém que compreenda o tamanho do vazio que está dentro do seu peito agora. Você perdeu alguém. E com essa perda, perdeu também a noção do tempo, do sentido, da direção. As horas seguem, mas você não está mais no mesmo compasso da vida. E isso é normal. A Bíblia não ignora o luto. Ela não trata a morte como um detalhe. Pelo contrário, a dor da separação é reconhecida por Deus como uma ferida real, profunda, e que precisa ser tratada com presença, não com explicação. Jesus, o Filho do Deus vivo, quando viu o túmulo de Lázaro, um amigo que ele amava, não segurou a dor. Mesmo sabendo que o ressuscitaria dali a instantes, ele chorou. Jesus chorou. João 11:35, essa é a menor frase da Bíblia, mas é também uma das mais fortes. Ela mostra que o céu entende o choro da terra, que Deus não é indiferente à sua perda, que Ele não se esconde quando o nosso coração desaba. Pelo contrário, é nesse exato momento que Ele se faz mais próximo. A dor do luto não é sinal de fraqueza, é sinal de amor. Ninguém sofre tanto se não tiver amado muito. A ausência dói porque havia presença. O silêncio machuca porque antes havia riso, conversa, afeto. E quando tudo isso é arrancado de repente, a alma sangra, mesmo sem ferida visível. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de perder e tempo de buscar. A Bíblia não nega o tempo do luto, mas ela também anuncia o tempo da cura. E esse tempo não vem com a pressa do mundo, mas com o compasso de Deus. Ele sabe exatamente o que está acontecendo com você agora. Você sente que está sozinho, mas Ele está aí. Você sente que não vai suportar, mas Ele está te sustentando. Você sente que não vai conseguir sair disso, mas Ele já começou a te levantar. Porque a morte não é o fim para Deus. Ele vê além, Ele conhece o coração. Ele prepara reencontros que os olhos não podem imaginar agora. Você não precisa ter respostas. Só precisa saber que Deus permanece. Você pode chorar, pode questionar, pode sentir dor, mas não pare por aí. Porque aquele que morreu agora descansa. Mas você ainda está aqui. E Deus ainda tem planos com a sua vida. O choro é legítimo, o desespero é compreensível. Mas a promessa permanece. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Esse vídeo não é por acaso. Essa palavra não chegou até você por acidente. Essa é a maneira silenciosa de Deus dizer: eu estou contigo. Mesmo agora, mesmo se você ouviu até aqui, entenda. Deus sabe como consolar o que nenhum abraço humano consegue. Ele sabe restaurar o que nenhum tempo é capaz de curar. E Ele te trouxe aqui para começar esse processo agora. Você não precisa entender a morte para viver com esperança. Só precisa confiar naquele que venceu a própria morte. O que acontece depois da morte? A resposta que o céu já revelou, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25, a morte. Esse momento silencioso, irreversível e inevitável que interrompe laços, desfaz abraços e esvazia lugares. E quando ela leva alguém que amamos, não dói apenas no corpo, dói na alma. Dói no lugar onde as perguntas se formam e as respostas parecem não existir. Mas será mesmo que não existem respostas? A Bíblia, que é a palavra viva de Deus, não apenas fala sobre a morte, ela revela o que há depois dela. E essa revelação muda tudo. Muda o luto em esperança, muda o desespero em fé, muda a sensação de fim
em começo. A primeira coisa que precisamos entender é que, para Deus, a morte não é o fim. A morte é um limite para o corpo, não para o espírito. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. O corpo, feito do pó da terra, cumpre seu ciclo. Mas a alma, a essência de quem a pessoa era, seus pensamentos, sentimentos, consciência, tudo isso volta a Deus. Nada se perde no universo do Criador. Nenhuma alma desaparece, nenhuma existência é ignorada. É por isso que, mesmo diante da dor, a fé oferece consolo, porque a vida não termina no túmulo. A Bíblia fala da morte como um sono, não um sono qualquer, mas um estado de espera. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4:13. Paulo chama os mortos em Cristo de os que dormem. Isso não é metáfora poética, é uma visão espiritual da realidade. Para Deus, a morte é temporária. O corpo descansa, a alma está segura. E um dia, tudo será restaurado. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. A Bíblia anuncia um dia, o dia do Senhor, em que aqueles que morreram crendo em Deus ressuscitarão com corpos glorificados, transformados, eternos. Não haverá mais dor, nem choro, nem separação. Essa é a esperança que nos sustenta. Mas e até lá o que acontece? A Bíblia diz que a alma do justo vai imediatamente para a presença de Deus. Ausentes do corpo, presentes com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. Quem morre em Cristo não está perdido. Está em casa, está com o Pai. Está num lugar onde o tempo já não fere, onde a dor não grita, onde a saudade se dissolve na eternidade. Talvez você chore agora porque sente falta. Mas se você pudesse ver onde essa pessoa está, se pudesse ver o céu recebendo aquela alma, se pudesse ouvir a canção dos anjos, talvez não chorasse com desespero, mas com paz. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116:15. Para Deus, não é apenas mais um funeral, é um reencontro, é o regresso de um filho à eternidade. E sim, a Bíblia também fala da dor da separação, mas nunca sem nos lembrar de que essa separação é temporária. Porque para os que creem, a morte é passagem, é ponte, não é muro. Você que ficou talvez se pergunte todos os dias, por que Deus levou? Mas talvez a pergunta certa seja, será que Ele levou? Ou será que Ele recebeu? A vida na terra é curta. A Bíblia compara a existência humana com um vapor. A vida é como neblina que aparece por um pouco e logo se dissipa. Tiago 4:14. Mas o que Deus tem para nós é eterno. Não é só uma extensão da vida terrena. É algo infinitamente melhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. A morte é real. A dor é intensa, mas a promessa de Deus é maior. O céu não é um consolo imaginário. O céu é destino certo para os que estão em Cristo. E se você tem chorado porque perdeu alguém, saiba, Deus também sente a sua dor. Mas Ele quer que você saiba que aquilo que foi embora com a morte não é maior do que aquilo que permanece com a vida. Permanece o amor, permanece a fé, permanece a esperança do reencontro. A Bíblia termina com uma promessa poderosa, não de fim, mas de começo. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. Esse será o nosso destino, o lugar onde não há caixões, hospitais, saudades nem despedidas. Um lugar onde a vida não acaba, onde o amor não morre, onde os braços que hoje estão vazios, um dia serão cheios novamente. Se você crê nessa promessa, continue. Continue vivendo, continue orando, continue amando, porque a morte não tem a palavra final. Deus tem, e Ele diz, haverá vida e vida eterna. Quando a dor da perda vira silêncio na alma, e como Deus trata essa ferida,
O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum 1:7. Há uma dor que não se grita, uma dor que não se mostra em lágrimas, uma dor que se esconde atrás do "está tudo bem", quando tudo dentro está quebrado. É o tipo de dor que se instala depois que o caixão desce, as pessoas vão embora, e o tempo simplesmente continua. Mas para quem perdeu, nada continua. Tudo estagnou ali, naquele momento, naquela ausência, naquele vazio que ninguém vê, mas que grita por dentro como um eco sem fim. Essa é a dor que a Bíblia chama de espírito abatido. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Provérbios 18:14. O espírito abatido é quando a alma parece desligar do corpo, quando o olhar está presente, mas o coração já não está mais ali. Quando a dor da perda virou um silêncio dentro da alma, um lugar onde ninguém mais entra, porque nem palavras fazem sentido. E é nesse lugar escuro, solitário e profundo que Deus entra, não com barulho, não com religião, não com explicações, mas com presença. Deus não se assusta com seu silêncio. Ele entende seus porquês, ele respeita seu luto. Ele não exige que você reaja rápido, nem espera que você finja força. Ele só quer que você saiba que você não está sozinho. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Salmo 23:4, sim. O famoso Salmo 23 não fala de evitar o vale, fala de passar por ele acompanhado. Há dores que ninguém entende, mas Deus entende, porque Ele é o único que enxerga a alma. Jesus, no jardim do Getsêmani, sabia o que estava por vir: traição, abandono, cruz, morte. E mesmo sendo o Filho de Deus, ele sentiu um peso tão profundo que pediu socorro ao Pai. A minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26:38. Jesus sabe o que é tristeza de alma. Ele sabe o que é olhar para o futuro e não enxergar mais alegria. Ele sabe o que é pedir companhia e ninguém ficar. Ele sabe o que você está sentindo, porque ele já passou por isso. Mas foi no Getsêmani que ele começou a vencer a morte. E será no seu vale, no seu silêncio, na sua dor, que ele começará a restaurar a sua alma também. Talvez agora você não consiga mais orar, nem cantar, nem falar. Tudo bem, Deus entende até o seu silêncio. A Bíblia diz: o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Isso quer dizer que até quando você não consegue mais orar, o Espírito Santo ora por você. Ele traduz sua dor para o céu. Ele apresenta sua lágrima como intercessão. Ele não deixa você sem resposta, mesmo quando você não tem palavras. E sabe o que mais? Deus recolhe cada lágrima. Tu contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmo 56:8. Nenhuma lágrima sua caiu em vão. Nenhuma dor sua foi ignorada. Nenhuma saudade sua passou despercebida aos olhos do Eterno. A dor da perda é como uma ferida aberta. Não cicatriza de um dia para o outro, mas com o tempo, com a presença de Deus, com a palavra certa, ela começa a se fechar. E onde hoje há uma ferida, amanhã haverá uma cicatriz que contará uma história, não de derrota, mas de superação, de fé, de amor eterno, de consolo divino. Você ainda vai respirar fundo sem dor. Você ainda vai lembrar sem chorar. Você ainda vai sorrir sem culpa. Isso também é parte do plano de Deus, restaurar a sua alma. Ele restaura a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmo 23:3. Talvez você não veja saída agora, mas ele já começou a preparar seu caminho. Talvez você não tenha mais forças, mas ele será sua força. Talvez você pense que a vida perdeu o sentido, mas ele vai te mostrar que ainda há propósito, mesmo depois da perda. A ferida da morte é profunda, mas a cura de Deus vai até lá. Ele não vai apagar sua memória. Ele vai transformar sua dor em saudade, sua saudade em honra e sua honra em vida. Porque enquanto você lembra de quem se foi, você também carrega dentro de si a missão de continuar vivendo.
Não como se nada tivesse acontecido, mas como alguém que decidiu levantar-se para honrar a memória de quem partiu e glorificar o Deus que permanece. A promessa do reencontro e como o céu reconstrói o que a morte tentou destruir, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. João 14, 1, 2. A dor da morte é o que mais nos aproxima da eternidade. Ela nos faz perceber que a vida aqui é frágil, que os corpos adoecem, que os dias passam rápido e que mais cedo ou mais tarde todos nós enfrentaremos essa travessia. Mas a morte não tem a palavra final. Jesus deixou claro, há um lugar preparado. E se há um lugar preparado, há também uma promessa de reencontro. Quantas vezes você olhou para o céu e se perguntou, será que um dia verei de novo quem partiu? A resposta bíblica é clara, sim. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses 4,14. Essa é a âncora da nossa esperança. A certeza de que a morte é separação, mas não é abandono. Que quem partiu em Cristo descansa, mas não desapareceu. E que no tempo de Deus, quando os céus se abrirem e a trombeta tocar, os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Com novos corpos, com vida eterna, com alegria que não pode mais ser tocada pela dor. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. Note, juntamente com eles. Essa é a palavra que cura o luto, juntos novamente. O plano de Deus nunca foi nos separar eternamente. A morte foi uma interrupção, não o fim. Ela veio com o pecado, mas foi vencida por Cristo. Jesus não apenas morreu, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Você sente saudade? Deus também sente. Você sente falta? Deus também sente, mas ele não permitirá que essa dor dure para sempre. Haverá um dia em que toda lágrima será enxugada. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21, 4. Essa é a eternidade prometida. Você já parou para imaginar o momento do reencontro? Aquela pessoa que partiu, aquela que você chora até hoje. Aquele abraço que não foi dado. Aquela última palavra que não foi dita. Deus vai restaurar tudo isso. No céu, não há arrependimentos, há redenção. Não será como era antes, será melhor. Os corpos não mais envelhecem. Os olhos não mais se enchem de lágrimas. A dor, a saudade, o vazio, simplesmente deixam de existir. A eternidade é o lugar onde a dor perde para sempre. E o mais lindo, você vai reconhecer quem partiu. Vai olhar nos olhos, vai ouvir a voz. Vai abraçar sem pressa. E tudo aquilo que foi quebrado, Deus vai reconstruir. Porque essa é a essência do céu. Reunir o que o mundo separou. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5,4. Essa palavra não é poesia. É promessa, e Deus cumpre o que promete. Se hoje o seu coração está despedaçado pela ausência, saiba que o céu está preparando um novo capítulo. Um capítulo onde os que choram hoje dançarão amanhã, onde os que enterraram hoje se reencontrarão no paraíso, onde o que parecia perdido será restaurado com glória. E tudo isso começa agora com fé, com esperança, com a certeza de que a eternidade já está garantida para quem crê. Você não precisa fingir que está tudo bem, mas pode começar a acreditar que vai ficar. E um dia, ao cruzar a fronteira da eternidade, você verá que a saudade virou reencontro, que a dor virou alegria, e que Deus esteve com você o tempo todo. Vamos orar juntos. Senhor Deus, Tu que vês onde os olhos humanos não alcançam, acolhe agora esse coração ferido pela dor da perda. Tu sabes o que significa o luto.
Tu conheces o silêncio das noites em que o choro escorre sem voz. Pai, consola quem já não encontra forças, quem sente o peso da ausência, quem olha para o céu buscando uma resposta. Toca a alma dessa pessoa com teu espírito de vida. Diz ao coração dela que não está só, que a morte não venceu, que o amor permanece e que o reencontro está guardado no teu tempo. Restaura a esperança, limpa cada lágrima, dá paz onde só há dor. Que ela saiba, tu és refúgio no dia mau. Tu és consolo que não falha. Em nome de Jesus, aquece a alma e faz viver de novo. Amém. Se essa mensagem te trouxe paz, deixe nos comentários uma palavra de consolo para alguém que perdeu alguém querido. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir isso. Curta e se inscreva no canal. Aqui, a dor encontra alívio, a perda encontra esperança. E você nunca vai enfrentar a escuridão sozinho, porque a luz do céu brilha mesmo no vale da sombra da morte.